Bitcoin chegou recentemente a novas altas históricas, mas eu vejo um grande pânico neste momento no mercado porque muita gente acha que o que está a acontecer agora é bastante semelhante ao que aconteceu em 2021 e por isso neste vídeo nós vamos ver se existe realmente lógica por detrás de pensar que isto é semelhante ao que estamos a ter agora neste momento e portanto venham comigo que isto aqui vai ser um vídeo bastante interessante e isto também vai ser uma boa análise para perceber se nós deveríamos de começar já a sair do mercado ou se calhar ainda temos upside e portanto queremos ficar dentro. Isto aqui é a chave para vocês conseguirem operar obviamente neste mercado, porque se vocês não venderem no topo vão ter de segurar quedas de 80%. Eu ainda vejo pessoal a perguntar-me, Diggy, porque é que tu quer saber qual é que é o topo de Bitcoin? Porque é que simplesmente não acumulas? Estamos a falar de Bitcoin, não estamos a falar de meme coins. Vocês entendem que o Bitcoin caiu 80%, certo? Em 2023. Eu acho que não tenho que estar a explicar o porquê de eu querer sair lá em cima e não lá em baixo. Estamos aqui para fazer dinheiro, não estamos aqui só pela camaragem, certo? E portanto, vamos lá ver isto. Primeiro de tudo, para começar esta análise, eu quero olhar para uma coisa que muita gente não entende, mas que acaba por ser fundamental, que é a dominância do dólar nos mercados. Porquê é que isto aqui é fundamental? Enquanto nós tivermos a dominância do dólar a cair, nós vamos ter os mercados de risco a subir, nomeadamente o mercado de cripto, que neste caso é o mercado que, para mim, é interessante. Quando olhamos aqui para a dominância do dólar, a meu ver, ainda existe sem dúvida uma chance de nós continuarmos a ir para baixo. Algo como, por exemplo, isto, ok? Para mim não seria nada impossível e nós irmos depois, se calhar, buscar aqui abaixo, ou pelo menos nem sequer interessa irmos tão abaixo, nem que venhamos aqui de novo à volta à zona dos 13,70, já é uma boa queda e sustenta, mais uma vez, que Bitcoin continue a subir. E isto é fundamental, nós queremos que o dólar e a dominância do dólar caiam. Já agora, isto foi a razão pela qual também, deixa eu encontrar aqui este gráfico, uma das razões pelas quais nós nos posicionamos aqui foi por causa disto também. Nós estávamos a ver a queda do dólar a caminho. Tivemos aqui claramente um head and shoulders, quebramos aqui a uptrend e tivemos uma queda completamente gigante depois do retest. Aqui no gráfico do dólar de 10, quase 11%, o que não acontece muitas vezes. E isto foi uma das razões pelas quais nós tivemos o pump gigante agora nestes últimos tempos em cripto. Assim, olhando para o dólar, nós podemos ver que existe ainda, sem dúvida, um upside possível para os mercados de risco. Depois, quando nós olhamos para também o SP500, ok, que já agora também apanhamos o topo e apanhamos o fundo, compramos o SP500 aqui, a meu ver, isto aqui neste momento, desculpem aqui pelo desenho, já estava feito, não liguem a isto, ok. O SP500 teve a queda com as notícias das tarifas agora, possíveis tarifas à Europa, do Trump, mas convenientemente essas notícias levaram basicamente o preço a cair até um suporte que é fundamental, que é esta zona aqui dos 5.700. A meu ver, o SP500 ainda não está feito, isto, lá está, para mim fará aqui apenas uma correção, acho que vai aguentar este suporte e acho que vai continuar a subir, especialmente porque estamos mais uma vez no mercado do Trump, e isso não é brincadeira, ele sabe bem o que é que está a fazer. O que, mais uma vez, então, sustenta a ideia de que ainda não tivemos um topo neste mercado. Se os estoques começarem a subir, não existe razão para a cripto não subir também. Eles andam sempre, mais ou menos, de mãos dadas, tirando certas fases, obviamente que existe uma descorrelação relativa. Assim, olhando para o dólar, conseguimos ver que ele sustenta uma subida em ativos de risco e depois a investigar, lá está o SP500, nós conseguimos ver que isso também está sustentado quando olhamos para o SP500. Quando olhamos para o gráfico diário do Bitcoin, é difícil de ver um gráfico que seja mais bullish do que isto, sendo que muita gente está preocupada neste momento, porquê? Porque parece que nós fomos ao último all-time high, certo? Que era esta zona aqui dos 69.500, e vamos fechar aqui esta candle semanal abaixo desse all-time high, o que não é propriamente ideal. O pessoal tem medo que isto replique alguma coisa como o que aconteceu aqui e, portanto, para nós investigarmos cripto e Bitcoin em específico, nós vamos ver aqui um gráfico que eu preparei para vocês, que é o gráfico de Bitcoin com os all-time highs todos traçados, ok? E neste gráfico eu tracei, isto está um bocado confuso, eu sei, mas tentem ignorar que está um bocado confuso, que eu vou tentar explicar. Isto aqui basicamente tem o primeiro e o segundo all-time high de todos os ciclos desde 2017 que nós já tivemos agora no mercado de cripto. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem-me meter aqui
no gráfico dos 3 dias, vocês podem ver que isto tem acontecido quase todos os ciclos. Santinho. My God. Vamos olhar aqui para 2021 porque eu acho que é um exemplo perfeito, ok? 2021 nós tivemos então o primeiro topo, que foi quando chegamos aqui à zona dos 64 mil, depois tivemos aqui um verão horrível, tivemos um retrace em Bitcoin de quase 54%, até que no fim do ano nós voltamos a ter, felizmente, né, para quem estava dentro do mercado, um salto gigante de quase 150% em Bitcoin, onde tivemos então o segundo all-time high. E isto acontece, ok? Até em 2017, é sim, é mais difícil porque eram preços muito menores, mas podemos argumentar que tivemos aqui um novo all-time high e depois tivemos aqui um all-time high, e agora vamos supor e vamos fazer esta assunção, certo? Para seguir esta lógica que estamos a fazer neste momento. Vamos assumir que tivemos aqui o primeiro all-time high quando viemos aos 109.500 e agora estamos a cruzar pela segunda vez este all-time high em 2025. Fazendo esta comparação, então, será que é semelhante? É isso que nós queremos perceber. Será que nós estamos a replicar alguma coisa que aconteceu aqui? É basicamente isso que nós queremos perceber ao fazer este tipo de análise. E nós podemos ver que, desta vez, em 2021, vou ter aqui no diário para vermos um bocado mais perto. Ok. Desculpem. Quando nós cruzamos aqui o último all-time high, nós tivemos efetivamente aqui, caralho, isto está estranho até para mim, ok, este gráfico não está muito bonito, está difícil. Nós passamos aqui então o all-time high que nós tínhamos, nos 64 mil, ficamos 3 dias basicamente acima desse all-time high e depois nós basicamente caímos. Mas é também de notar o que nós basicamente tivemos aqui primeiro essa tentativa e fomos agressivamente rejeitados e depois é que ainda viemos lá acima mais uma vez e seguramos algum tempo e depois fomos rejeitados bastante. O que significa o quê? Mesmo que se nós fôssemos neste momento replicar o que aconteceu em 2021, nós ainda nem sequer veríamos provavelmente um topo aqui, ok? O que é que quer dizer com isto? Se nós fôssemos replicar o que aconteceu lá, isto seria a primeira tentativa que é rejeitada e depois iríamos, ok? Subir mais um bocado provavelmente, até ser eventualmente rejeitado mesmo com força, ok? O que significa que de qualquer uma das formas este momento é cedo para sair, mesmo que fosse para replicar uma coisa semelhante a 2021, que já agora eu não acho que esteja a ser replicada, apesar de, obviamente, muita gente também fala sobre isto, acho que é importante falar sobre, que é esta trendline que nós temos aqui de 8 anos, que foi exatamente onde fomos rejeitados as 2 vezes em 2021 e nós estamos neste momento bastante perto, mas ainda não estamos lá, ok? É importante também perceber isso. Nós desta vez aqui, neste primeiro all-time high que fizemos em dezembro e janeiro, nós realmente tocamos lá, agora ainda não tocamos lá, o que também argumenta que nós possamos bem ir a 114 mil e depois a questão vai ser, né, quando formos a 114 mil, se nós vamos partir esta linha desta vez e usá-la como suporte para ir aos tal 150 a 200 mil que muita gente fala, ou se vamos simplesmente, mais uma vez, recusar e fazer aqui quase que, lá está, uma réplica de 2021, onde temos um double top e as coisas simplesmente acabam, a música para de tocar de forma muito resumida. O que é que eu acho? Eu vou dar aqui a minha opinião, ok? Não é aconselhamento financeiro, é só a minha opinião do que eu acho que pode acontecer neste momento. Por causa de 2021 ter sido o último ciclo e ter sido a altura em que muita gente acabou por finalmente entrar em cripto, eu acho que esse é o ciclo que toda a gente tem em mente. O que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente tem em mente aquela ideia de sell in May and go away, não é? Ou seja, vender em maio, que é porque o verão costuma ser horrível, porque foi o que aconteceu aqui. Quem tivesse vendido em maio estava bem feliz, porque tinha sido protegido de uma queda de 50%. Então existe muito esta teoria de que vocês devem vender em maio para aproveitar o verão, para comprar. Existe muito esta teoria que nós podemos bem ter um double top no gráfico de cripto, ok? Basicamente existe exatamente a ideia de que nós vamos quase replicar o que aconteceu aqui atrás. E isso, para mim, pessoalmente, e pela minha experiência, diz-me que o mais provável é que isso não aconteça. Se toda a gente, o mais provável, desculpem, se toda a gente acha uma coisa que seja altamente provável de acontecer, o mais provável, a meu ver, é que isso não aconteça. E portanto, o que é que eu acho? Isto aqui é só especulação e pronto, é a minha opinião, pode muito bem acontecer, pode muito bem não acontecer. Eu acho que nós podemos muito bem neste ciclo, basicamente quase que enganar a maioria do pessoal e ter um topo no fim do verão, ok?
onde basicamente, lá está, a música acaba de tocar por volta de agosto, setembro. Porquê é que isto faria sentido a meu ver? Lá está, por causa do que eu falei e porque depois também é assim. Provavelmente muita gente iria entrar depois do topo aqui numa queda, sei lá, em outubro, a pensar, ok, vou comprar agora, Q4 vai ser boa como é sempre, e depois Q4 ia ser, ao contrário do que toda a gente pensa, mais uma vez, horrível, e o pessoal ia só perder dinheiro, o mercado ia lixar muita gente. E assim, a este ponto do mercado, a minha opinião é que nós ainda não paramos de subir, não acho que nós vamos ter um double top, e para sustentar esta teoria, mais uma vez, eu também tenho aqui outra coisa que é engraçada, que é o quê? Se vocês virem aqui isto, e eu meter o gráfico basicamente isto é o gráfico de cripto excluindo as top 10 moedas maiores, ou seja, basicamente é um gráfico que reflete o mercado das altcoins, vocês podem ver uma coisa engraçada se eu conseguir meter isto aqui um em cima do outro, que é, sempre que nós fizemos um all-time high, certo? Por exemplo, e vamos comparar mais uma vez com 2021, porque é fixe de ver, nós fizemos um topo em Bitcoin, fizemos um topo novo em altcoins, e depois fizemos um topo novo em Bitcoin e fizemos um topo novo em altcoins. Neste momento, nós quando fizemos aqui este topo, fizemos um topo em altcoins, mas olhem agora, nós estamos aqui num topo novo e olhem onde é que está o gráfico das altcoins. Isto nunca aconteceu. E portanto, só podemos tirar aqui duas conclusões. São duas apostas que podemos fazer e cada um aposta no que quiser. A primeira é que, efetivamente, não há alt season, ok? Que é o que muita gente grita, ok? Isto é o que muita gente acha, mas a meu ver, e seguindo a história e seguindo tudo o que nós aprendemos ao longo destes últimos 10 anos que cripto existe, isto nunca aconteceu, sempre existiu alt season e o facto de alt season existir é baseado numa coisa que vai sempre existir, que é a ganância das pessoas. Como eu sei isso, a minha aposta é que o pessoal vai continuar a ser ganancioso e a alt season vai acontecer mais uma vez. Ou seja, para mim, o segundo caso, que é, ainda falta a alt season. Ainda falta, basicamente, então, nós termos este topo aqui acima, ok, deste topo aqui. Basicamente, este gráfico rosa ainda tem de subir acima disto, pelo menos. E porquê é que será que nós ainda não vimos este rosa a subir acima daqui? Provavelmente porque Bitcoin ainda não acabou, ok? É exatamente isso. O que significa que nós teríamos de ver aqui Bitcoin a subir ainda mais acima e depois este gráfico ainda ir mais lá acima, eventualmente, a passar então este topo aqui atrás. Espero que isto seja claro, sei que não é muito fácil de perceber, mas espero que faça sentido. Se fizer, digam-me aí nos comentários também, que eu fico agradecido de receber feedback. Também, se quiserem mais análise destas, já sabem, é o primeiro link na descrição. Eu faço isto literalmente o dia, todos os dias, estou sempre lá dentro, 100 mil mensagens no Discord. É a minha vida e acho que quando durmo neste momento já vejo literalmente candles, já não vejo mais nada, ok? E portanto, com isto dito, a meu ver fica bastante claro que ainda existe upside neste ciclo e é essa a aposta que eu estou a fazer e esta análise que eu acabei de fazer agora aqui também vai de acordo com o famoso gráfico que toda a gente agora gosta de falar, que é o gráfico da dominância de Bitcoin, que literalmente ainda não caiu. Se vocês forem ver isto em termos de high time frame, não é? Isto está a subir desde setembro de 2022. Completamente ridículo. E lá está, seguindo a ideia de que toda a gente é gananciosa, isto eventualmente vai ter de cair. A minha aposta, entre aspas, é provavelmente aqui a uma zona como os 44%. Eu acho que seria algo que faria sentido. E então, de acordo com tudo o que eu disse, qual é que é o caso mais provável para mim e o que é que eu vejo a acontecer, relembrando que isto é só especulação. O que eu vejo a acontecer é Bitcoin a continuar a puxar agora ainda sem nenhuma correção significativa, provavelmente a mais acima da zona dos 114 mil, diria 114 ou 120 mil, e depois aí iríamos então eventualmente ter algum tipo de consolidação, quer seja a subir devagar ou a andar de lado, e essa subida e andar de lado é a altura em que nós vamos ter então a dominância a cair, as altcoins, correto, a começarem finalmente a subir e então vamos ver este gráfico rosa que nós temos aqui sobreposto a finalmente passar este topo para este ciclo ser exatamente como foram todos os ciclos de Bitcoin até ao dia 2. Ok, muita coisa, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a vocês por estarem desse lado, para a semana tem mais, já sabem. Se quiserem entrar na comunidade, estamos sempre lá e estamos bastante bem posicionados. Comprei Solana a 100, comprei Sui a $2, comprei um monte de coisa, partilhei lá tudo.
esses vídeos, acho que até estão aqui públicos no YouTube também se quiserem ir ver, publiquei depois, né? E portanto, se tiverem interesse, a comunidade está, primeiro link em baixo, vejo-vos lá dentro, se não, vejo-vos também no próximo vídeo para a semana aqui no YouTube ou nas minhas outras redes sociais. E, portanto, abraço pessoal, fiquem todos bem.